Hola True Life, estamos ya en el encuentro de número 7 de Secretos del Lugar Secreto. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu apoio, gracias por se comprometer tan en serio para estarmos juntos para as reuniões de True Life grupos. Só quero recordarte entonces a Fiesta de las Naciones, de aqui algumas semanas apenas, é viernes 11 de novembro, a las 7 de la noche, e aí tu vais ter mais informações e mais detalhes também com seu facilitador de grupo. E também nuestra fiesta de fin de año, fiesta de los grupos, el cierre entonces de todo el año de True Life Grupos. Estamos haciendo un elefante blanco y vamos a pasar muy rico. Ese va a ser diciembre, 9 de diciembre, y ahí vamos a estar ahí vamos a pasar muy rico, vamos a nos divertir, vamos a comer, vamos a tener ahí cambios de regalos, va a ser muy lindo y yo no quiero que tú te quedes de fuera de esta fiesta. Entonces, 2 fechas aí que nós temos Fiesta de las Naciones, viernes 11 de novembro, em algumas semanas, a las 7 de la noche, aí mesmo na igreja, em True Life Church, e também Elefante Blanco, como que a fiesta de fin de año de los grupos. Isso vai ser em las casas, aí mesmo por los grupos, pero vai ser tempo então de celebrarmos e comemorarmos, hacermos fiesta por el fin de año, por todo este año que tuvimos juntos en los grupos, tanto crecimiento, tanta gracia, tanta fidelidad de Dios, y queremos hacer también ahí cambios de regalos, un elefante blanco, y claro, tener una comida, y nos divertirmos y nos reírmos. Ahí su facilitador también tiene más informaciones acerca del elefante blanco também. Secretos del lugar secreto. Já estamos por 6 semanas falando acerca de isso e hoje então queremos falar na semana de número 7. O secreto de hoje então é o secreto de permanecer em Cristo. É secreto muito interessante, muito importante para nós aprendermos e crescermos. A verdade é que há uma pergunta que toda a gente hace, que se ha hecho já por toda a história, e essa é uma pergunta acerca da búsqueda, da búsqueda de Deus, como buscamos a Deus. E junto, obviamente, com esta pergunta, vem uma pergunta muito importante, mas ao mesmo tempo muito sencilla, uma pergunta que constantemente é hecha: como permanecer em Cristo? Como permanecermos em Cristo? A pergunta, uma vez mais, é muito simples, mas a resposta é profunda. A resposta é muito importante. Muitos de nós sentimos que entramos e salimos da presença de Deus, verdade? Temos momentos de grande conexão e logo sofrimos períodos de desconexão. Não sempre podemos saber ou analisar exatamente por que se ha desarrollado uma distância em nossos corações hacia Deus. Pero a maioria de nós sentimos que nossa relação com Jesus é como que uma montanha russa de sentimentos. Estamos cerca, luego lejos, luego cerca outra vez, luego lejos, luego cerca de novo. A coisa aqui é que nós hemos sido criados para a intimidade constante. E, em minha opinião, essas são algumas das palavras mais gloriosas que nós encontramos em toda a Bíblia. Palavras do Senhor Jesus. E Jesus habla assim: se permaneceis em mim, e mis palavras permanecem em vosotros, em ti, em ustedes podem me pedir qualquer coisa, que lhes será hecho. E nisto é glorificado mi Padre, em que ustedes den muito fruto, e assim sereis mis discípulos. Me encanta esse versículo, todo o capítulo, Juan capítulo 15, esses versículos 7 e 8. Jesus hace aqui como que ele abre seu coração a nós outros, ele põe todo seu coração a nós outros. Ei, se tu queres permanecer em mim, aquele que permanece em mim, para permanecer em mim, escute minhas palavras e minhas palavras permanecem em ele. Tu escutas, praticas, hace mi palavra, tu pones em ação a palavra de Jesus.
E é interessante mirarmos que Jesus ele põe como que uma condição: se permaneceres em mim, se permanecerdes em minha palavra. É interessante pensarmos isso porque essa é uma condição para esta oração constante. Ou a condição para a oração constante é uma relação permanente com Jesus e com sua palavra. Não há como permanecermos em Jesus sem nós outros estarmos em contato com Ele. Não há como permanecermos em Jesus sem irmos para o lugar secreto. Não há como termos mais de Jesus sem sua palavra. E é interessante que esta promessa de Jesus, ele é muito claro: "Ei, se ustedes permanecerem em mim e minha palavra permanecer em ustedes, então algo vai passar." E o ponto aqui é que essa promessa tem uma condição, e por ter essa condição, isso não está garantizado para nós outros. Está disponível, mas não está garantizado. Alguns ou muitos não experimentam a plenitude disso por não permanecer em Jesus. A forma em que nós legamos a permanecer em Cristo será diferente de todos os demais. Todos vivimos de maneiras diferentes, porque todos somos diferentes uns dos outros. Tu relação com Cristo nunca, jamás será como a minha. E a minha nunca, jamás será como a tua. É por isso que nunca vamos aprender a permanecer em Cristo lendo as histórias de outros. Claro que sim, isso vai nos inspirar, isso vai nos ajudar, isso vai nos animar a continuar buscando a Jesus, a buscando a Deus, a estar no secreto. Mas o ponto aqui é que nós não vamos aprender a permanecer em Jesus como permanecer em Jesus lendo um livro. Ou simplesmente escutando uma classe estando no grupo. Nadie pode ser tu mentor. É uma relação permanente com Cristo. Um mentor pode ser alguém capaz de ajudar-te hasta um ponto, mas a coisa final é que todos nós temos que encontrar nosso próprio caminho para permanecer em Cristo. Em outras palavras, eu estou dizendo para ti que para permanecer em Cristo, tu lo haces, tu lo buscas. Tu vais hasta a presença de Ele. Tu cierras a porta. Entra no lugar secreto com Deus. E aí tu vais descobrir como ter uma relação permanente com Cristo. Se tu pensas um pouquinho acerca de tu vida, vamos pensar por um rato. Deus permite muitas vezes que circunstâncias ou emoções, coisas incômodas, desconfortáveis, passem em nossas vidas, para que nós podamos buscar a Jesus, estar mais com Ele. A maioria de nós como que nunca nos atrevemos a permanecer em Cristo, a estar com Jesus constantemente, quizás porque quando nos sentimos bem, quando tudo vai bem, quando estamos nos sentindo bem com nós mesmos, as lutas não estão tão intensas naquele momento e é como que, ok, hoje pode estar mais relajado. Pero a verdade é que Jesus nos invita. Jesus quer de nós. É como que este secreto de permanecer em Cristo, de estar em Cristo, é cultivar esta amistade, é cultivar esta relação, é permitir nós gozarmos da presença dele a cada dia que entramos em sua presença. Falando acerca de lutas, de circunstâncias difíceis, de problemas, eu me recuerdo muito bem, e tu também vas se recordar, da vida de José. Aí em Gênesis encontramos José del Egipto, conhecido assim, José del Egipto. José foi incrível sua vida. E sua vida ilustra exatamente esta verdade. José caminhava com Deus. José estava constantemente na presença de Deus. José havia aprendido a estar em Deus, a estar em Cristo. Só com 17 anos de idade, José então se destacou de seus irmãos. José ele era um homem de caráter, um homem que buscava a Deus. E tu sabes da história, seus irmãos lo venderam como escravo.
Uma vez que foi vendido como escravo, ele foi levado para o Egipto. Um homem chamado Potifar, então comprou José para servir em sua casa. E que foi que José hizo? Todavia José buscou a Deus. Todavia José guardava a Deus. Todavia José tinha constantemente ou permanecia em Deus. Estava com Deus constantemente. E que foi que passou em Potifar? Aí estava José, serviu tão bem na casa de Potifar, que ele aí também foi destacado. El Potifar lo puso entonces como a segunda persona mais importante em toda a sua casa. Depois de isso, nós sabemos, José foi tentado por la esposa de Potifar. Ele huyó de la esposa de Potifar. E o que passou? Deus como que quiso promover a José, ¿verdad? José, tú huiste de la tentación, tú huiste de la esposa de Potifar y voy a regalarte. Tú vas a la prisión. ¿Y qué pasó en la prisión? Ahí mismo en la prisión. Tiempos difíciles, circunstâncias complicadas. José não deixou de buscar a Deus. José, obviamente, Jesus todavía não estava aí em Gênesis, pero uma aplicação aqui para nós, José permaneceu em Jesus, permaneceu em Cristo. Esse eu creio que é um desafio que nós todos temos. Neste mundo que vivimos. Este mundo onde estamos sempre ocupados, sempre tantas coisas para hacer. Situações, circunstâncias, problemas, desafios, coisas buenas também. Pero o que te impide? O que é que te ha impedido de permanecer em Cristo? Por que algumas vezes nos hace tão complicado permanecer em Ele? Aqui eu compartilho 3 experiências de José. Todavia, como um adolescente, 17 anos de idade, foi vendido como escravo por seus irmãos. Aí depois, na casa de Potifar, cresceu porque estava com Deus, porque permaneceu em Deus. Foi injustamente posto na prisão. Na prisão, quizás muitos de nós íbamos desistir. Quizás muitos de nós íbamos incluso dizer: Deus, de verdade, de que proveito há em buscar-te? Se eu hice todo o correto e agora terminei aqui na prisão. Pero tu sabes que a história de José não terminou na prisão. José, ele vai mais allá e por ele ter sido fiel, aí mesmo na prisão, a Bíblia declara, a Bíblia nos ensina que aí mesmo ele foi posto como administrador de toda a prisão, porque ele permaneceu em Deus. E daí ele revela o sonho de 2 empregados del faraó. E aí então, 2 anos depois, ele é posto como a segunda pessoa mais importante em todo o Egipto. O Egipto, naquela temporada, era a nação mais poderosa de toda a terra. E José, podemos dizer, ele era o segundo homem mais poderoso do mundo. E que este homem hizo? Que este homem nos ensina? A como permanecer em Cristo. Como permanecer em Deus. Neste nosso encontro de número 7, eu quero justamente falar acerca disso com cada um de vocês. Permanecer em Cristo não é solamente permanecer em Ele quando as coisas vão bem. Permanecer em Cristo é uma vida de devoção. Quando as circunstâncias e situações vão bem. Emoções são confortáveis ou não confortáveis, incômodas ou malas. Permanecer em Ele. Como permanecermos em Ele? Como permanecemos em Cristo? Tu pones tu ritmo. Tu decides, tu eliges. Onde tu vais buscar? Como tu vais buscar? Em que tempo tu vais buscar? A coisa é: busca Ele. Permaneça em Ele. Não desista de life. Eu não quero que essas 7 semanas, hoje é a semana de número 7 de grupos, próximas semanas é a semana de número 8. E eu não quero que depois da próxima semana nós nos olvidemos
del lugar secreto. Este encuentro de hoy tiene el propósito de animarnos, de ponernos como que un alerta, algo en nuestro corazón para, hey, vamos continuar. No importa las circunstancias, no importa las dificultades, no importa lo cuán bien estamos, vamos, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Permanezca en Cristo, permanezca en Jesús, crezca en tu relación con Él, porque grandes cosas Él tiene para tu vida. Una vez más, yo quiero dar las gracias a ti por tu tiempo, por tu inversión, por tu dedicación en estar con nosotros. Eso nos enseña también que tú estás perseverando, que tú estás creciendo, que tú quieres crecer. Y Dios tiene muchas cosas para hacer en tu vida. Para terminar, yo quiero decir, no te compares con otras personas. Sí, ponga tu propio ritmo. Busque a Dios. Entre en tu cuarto. Tenga una relación con Él. Pero haga eso constantemente. Y permanezca en Cristo. Si tú permaneces en mí, en mis palabras en ti, en ustedes, tú puedes pedir cualquier cosa al Padre y Él te dará. Y en esas cosas, el Padre, Dios, va a ser glorificado. ¿Tú quieres glorificar a Dios? Permanezca en Cristo. Ore, busque a Él. Desarrolle una vida de intimidad con Él. Te recuerda, Dios desea que nosotros vivamos nuestra vida, tomemos nuestras decisiones a partir del lugar secreto. Esa es la invitación. Ese es el secreto. El secreto de permanecer en Cristo es hacer, es orar, es buscar a Él, es poner en nuestra agenda, poner en nuestro calendario, es a cada día, todos los días, diariamente, buscar a Él, para que entonces el Padre pueda ser glorificado. Estamos True Life. Yo quiero terminar esta reunión de hoy con una oración y entonces ya seguimos con los facilitadores. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias por esta noche, gracias por este encuentro, gracias porque podemos estar una semana más juntos y pedimos a Dios por tu presencia en cada vida, en cada persona, cada una de esas personas que están nos mirando en esta noche de hoy. Yo pido por tu presencia en cada corazón, en cada vida, en el nombre de Jesús, oh Dios, y que nosotros podamos aprender, Padre, a cómo permanecermos en ti. Ayúdanos, Jesús. Anima nuestros corazones, anima a nosotros mismos a buscarte a ti, no ocasionalmente, pero constantemente. Padre, que essa temporada de grupos não seja solamente uma outra temporada ou solamente oito enseñanças, pero que isso sim venga a cambiar nossas vidas, cambiar hábitos, cambiar nosso estilo de viver, para que podamos permanecer em Ti. Cerrar a porta de nosso quarto, orar a Ti constantemente. Como permanecer em Cristo? Permanecemos em Ti, Jesus. Permanecemos em Cristo, a orarmos, a buscarmos tu cara, a estarmos contigo constantemente. Padre, bendice a cada pessoa, cada família. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta invitación que tú nos haces una vez más para permanecer en ti. Bendice a cada uno con tu gozo, con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amém, True Life. E uma vez mais, muitas graças. Graças por habernos acompanhado. E nos miramos próximo viernes aí para nossa última reunião de grupo. E que Deus los bendiga e tenha uma excelente reunião. E les dejo com seus facilitadores. Los amo. Bendiciones.